vamos lá, meus queridos, caminhando para a nossa rota final da nossa aula. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Eu tenho um vídeo bacana aqui sobre a partir do ano 1600, como é recebido os textos e como é elaborada essa crítica textual nesse processo de construção, de melhoria, como eu disse, não para criticar o texto, mas para ter o texto mais puro possível, mais perto dos manuscritos mais antigos. E esse processo começa com pequenos passos, até que eles têm um dos exegetas que começa a perceber uma semelhança entre a família desses manuscritos, e ele monta, então, uma genealogia que dá para depurar e ter mais confiabilidade nos manuscritos que são mais aparente, mais encontrados. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E eu pediria a um dos nossos. Até agora chegou o 4, chegou o irmão Malaquias também, que bom. Qualquer um de vocês que puder abrir as Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Olha só que bênção, os guerreiros estão retornando. Maravilha, sejam todos bem-vindos. Pastor Samuel já está aí, muito bom. Lugar mais fresquinho, um arzinho a mais no calor de Cuiabá, né, Pastor Samuel? Então, que o senhor abriu a câmera, o senhor pode nos ajudar, querido? O senhor pode abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, por gentileza? E já fui dar trabalho para o senhor, já fiz o senhor sair do lugar fresquinho. Professor, é uma luta. Não, não é trabalho não, professora. Deuteronômio, Capítulo 6, versículos 4 e versículo 5. Nós só vamos comentar a riqueza do hebraico e depois vamos ver essa família de manuscritos que foi organizando, construindo essa crítica textual. Só vamos dar uma olhadinha nesse texto, porque esse texto é muito apaixonante no hebraico, né? capítulo 6, versículo 4. E 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ah, que bacana! A sua versão traz de todo o seu poder. Que versão é essa, pastor? Isso aqui é da minha esposa. Ah, é a Bíblia da Bonita? Ela está aqui. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Meu Senhor. Sempre na folha de rosto tem, se o senhor não achar também não tem problema, tá? Tá sem ela aqui. Uhum, não tem problema. Normalmente, nas folhas de rosto, diz se é atualizada, se é corrigida, se é trinitariana, se é NVI. A Sempre, senhora pode repetir para mim aí, é Deuteronômio o quê? capítulo 6, versículo 4 e 5, irmão Ramon. Amém, amém, obrigado. Eu achei interessante todo o teu poder. Algumas versões trazem todas as tuas forças. Não se preocupe, irmão Samuel. Na minha dá todas as tuas forças, na Todas as minha. suas forças, né? A Isso, sua deve ser o que a corrigida deve ser. isso, É, né? isso. Olha só, amados, eu estou com o meu texto em hebraico aqui, ó. Eu vou ler, ele é um texto sem comentários, sem nada, porque para aprender hebraico a gente não usa nenhum texto que já esteja traduzido, né? As interlineares são interessantes, mas para aprender hebraico você precisa usar uma Bíblia limpa mesmo, né? O texto em hebraico diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ve'ata Adonai Elohehia, Behol Lefafehia, Uvehol Nafshehia, Uvehol Meodehia. Esse texto, já vou deixar você falar, Josélia.
Ah, ela está perguntando aqui para mim, Maria. Já deixo você falar, tá, minha querida? Ai, ela... Então, olha só, o hebraico ele é uma língua muito concreta, muito mais concreta do que abstrata. E nessa declaração de fé que Israel precisava declarar 2 vezes por dia, normalmente eles levantavam a mão até no leito de morte, e eles declaravam de manhã e de tarde, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ve'ata et Adonai Elohehia, behol lefafehia, uvehol nafishehia, uvehol meotehia. E a tradução no hebraico mais literal é assim: ouve, ó Israel, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas coração no hebraico não é esse sentimento hollywoodiano que a gente vive aqui no Ocidente, né? O coração tão apaixonado. Não. É coração, é decisão, é mente, é pensamento. Tudo que envolve não só sentimento, mas a mente, o raciocínio, a capacidade de discernir, de distinguir, em todas essas faculdades, e no exercício de todas elas, você amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua nafsheia, que é a tua alma, mas nefesh também é o ar que passa aqui pela garganta. Então, a cada vez que você respirar, você deve amar o Senhor teu Deus a cada respiração. E amarás o Senhor teu Deus de toda a tua meodéria, que nas nossas Bíblias vem traduzidos como toda a tua força, como o irmão leu, todo o teu poder. No hebraico quer dizer do mais profundo das tuas entranhas, do teu fígado, do teu rim, do teu esôfago, de tudo que tem de mais profundo em você, você vai amar o Senhor teu Deus. Isso traz para Israel a beleza do relacionamento que Deus construiu, mas também traz a denúncia de uma vivência de aparência, de uma vivência de exterioridades que não correspondiam à verdade. Por isso que quando Jesus pergunta para eles, fala sobre escravidão com eles no Evangelho de João, eles dizem, nós nunca fomos escravos. Estavam lá sob o poder romano, mas dizem, nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Como quem diz, nós nos circuncidamos, nós somos da descendência, o nosso DNA tem um pedigree. Aí Jesus diz que até das pedras ele pode suscitar filhos de Abraão, que quem o é não é pelo DNA, mas sim aquele que vive pela fé. Então, as performances religiosas, ou quem quer o que quer que a gente faça no exercício do momento religioso, precisa corresponder à verdade de quem a gente é. Aliás, Deus me chamou, não foi para fazer, né? Ele tem gente mais maravilhosa, importante e capaz para fazer. Era só ele pedir aos anjos que são obedientes, que são mais fortes, mas ele nos dá o privilégio de podermos fazer. E nesse fazer, nessa praxis, a praxis não é só uma prática, a praxis é uma prática refletida anteriormente. O porquê que eu estou fazendo? Ela tem um locus teológico, ela tem um lugar teológico, ela tem um lugar de fala, ela tem um lugar de prática. E é a partir desse lugar de prática, onde a vida está plantada, é que eu faço com que esse meu amor, esse meu relacionamento profundo com Deus, seja de fato uma verdade na minha vida e tenha implicações a partir da onde eu estou. Eu gostaria de ver com vocês um vídeo, que eu só vou destacar alguns pontos, que vai falar dos grandes estudiosos, a partir dos manuscritos que eles usavam o texto Receptus de Erasmo de Roterdã, né? Mas eles conseguiram, à medida que foram aparecendo os mais, fazendo comparação e trazendo
é o texto mais fiel possível para os nossos dias, com variações de palavra, não grandes modificações, mas com algumas variações. Eu vou passar aqui, que eu creio que fica melhor para entender, e também porque são muitos nomes e datas, apenas para a gente ter assim uma noção do trabalho importante da crítica textual, orando desde já para ver se eu vou dar conta. Eliette, você é a minha companheira de oração, ora para ver se eu dou conta de colocar aqui. Graças a você, depois eu não errei mais. Vamos ver. É sempre importante ter homens e mulheres de oração. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Mais um minutinho só, tá? Eu creio que eu vou conseguir colocar. Pensamento grego, iniciado por Erasmo de Roterdã, ele abriu portas para o estudo continuado de manuscritos. Aquele interesse em voltar a estudar as fontes da teologia, as fontes do texto grego do Novo Testamento, teve uma grande guinada com a Reforma Protestante, e a partir de então, muitas vezes, muitas pessoas passaram pelo processo de encontrar novos manuscritos, estudar novos manuscritos e oferecer alternativas ao texto recebido, impresso e conhecido por toda a Europa. O texto crítico moderno, aquele que nós conhecemos hoje, inclusive o impresso na UBS, na 5ª edição, ele é resultado de um longo processo. Nós não vemos o texto crítico como uma teoria que vem sendo formada na tentativa de explicar de alguma forma diferente o texto do Novo Testamento. Muito pelo contrário, a teoria crítica ela é desenvolvida com pequenos passos em direção da construção, melhoria e inclusive um aprimoramento da teoria à medida que o tempo foi passando. Por exemplo, Brian Walton, em 1655, ele publica A Poliglota de Londres. Foi o primeiro trabalho sistemático em coletar variantes textuais. Até esse momento na história do texto impresso do Novo Testamento, não se havia feito um trabalho sistemático para se identificar essas variantes textuais. Ele usa o trabalho de Stefanos e ele adiciona algumas leituras variantes do Códice Alexandrino, e de acordo com Ushir, que faz o prefácio da 6ª edição, ele descreve 15 manuscritos usados para fazer a análise do texto. Em outras palavras, o texto de Stefanos, o texto recebido, foi o texto base do trabalho, mas eles foram sendo, notas críticas foram sendo adicionadas à medida que novas variantes eram identificadas nos manuscritos disponíveis. Em 1675, John Fell, bispo de Oxford, publica a versão do texto grego baseado na edição de 1636, mas olha só o que ele faz. Ele adiciona pela primeira vez um aparato crítico comparando cerca de 100 manuscritos, inclusive usando versões e traduções antigas. O processo de procurar por variantes textuais, de estudar manuscritos, ofereceu para esses homens a perspectiva de que existia um grande manancial de evidências nos manuscritos da tradição conhecida até ali, que poderiam ser usados para se estudar o texto do Novo Testamento. Mas note, é o texto de Eusebius de 1633 que serve como base para o trabalho de John Fell. Em 1707, nós temos uma mudança de rota. John Mill, que era professor do Queen's College em Oxford, na Inglaterra, ele publica um texto grego com um extenso aparato crítico. Aquele movimento, começado anos antes por Brian Walton e desenvolvido por John Fell, é elevado agora a um nível muito superior de análise de variantes. Mas John Mill ele faz uso de muitos manuscritos, versões e citações dos pais da igreja. Ele identifica 31 mil leituras e 21 mil variantes textuais. Estabelece uma série de princípios
entre os manuscritos para avaliação das diferenças textuais, e ele foi o primeiro a sugerir uma relação genealógica entre manuscritos. Ele foi o primeiro a sugerir que existia um processo de transmissão, que manuscritos sendo copiados, eles deixavam marcas históricas, e essas marcas históricas poderiam ser observadas através do seu estudo. John Mill, ele pode ser considerado, quem sabe, como o próprio fundador da crítica textual moderna. O modo como ele trabalha, o modo como ele acumula evidências, o modo como ele avalia as evidências, serve como um processo de desenvolvimento que cresce na Europa e se desenvolve especialmente na pessoa de Johann Bengel. Entre 1725 e 1742, Bengel ele vai publicar uma série de livros que vão servir para modificar o entendimento da tradição do texto. Em 1325, ele publica sua primeira versão do texto grego. Em 1734, ele publica um texto grego seguindo Receptus, mas ele adiciona um aparato crítico com avaliação das evidências. Mas em 1742, baseado no seu aparato crítico, que ele desenvolve 27 critérios para a avaliação das diferentes variantes. Coletando as variantes definidas por Mills, um altíssimo número, ele precisava entender como se pode avaliar essas diferenças, como se avaliam as variantes textuais, e foi o primeiro a classificar os manuscritos de acordo com seu texto. É ele que vai começar a demonstrar como essa leitura de avaliação de evidências deve ser feita, e aquela sugestão de que os manuscritos poderiam ser agrupados a partir dos seus relacionamentos genealógicos foi então colocado para funcionar em Bengel. Outro detalhe interessante sobre o Novo Testamento de Bengel é que ele incluiu no seu aparato crítico um sistema de avaliação dividido em 5 notas. Ele dividiu entre A, B, C, D e E, entre as letras gregas, evidentemente, para dizer isso, em um modelo muito parecido com aquele que nós encontramos no aparato da UBS 5. De acordo com ele, letras A eram letras originais para as quais ele tinha completa certeza. B eram letras superiores ao texto recebido, mas ele não tinha a mesma certeza. As letras C ou gamas seriam leituras que seriam igualmente boas ao do texto recebido, letras D seriam inferiores e a letra E seriam leituras que precisariam ser rejeitadas. Esse processo de classificar a evidência conhecida e analisada abriu portas para o funcionamento e o processo de funcionamento dos aparatos críticos em anos posteriores. Mas foi em 1775 que Johann Jacob Griesbach vai novamente influenciar o processo de se produzir edições críticas do texto do Novo Testamento. Boa parte da sua carreira ele gastou coletando e colando manuscritos. Boa parte da sua carreira foi dedicada a conhecer manuscritos em diferentes regiões do mundo, e ele colou esses manuscritos para identificar as suas diferenças. Ele deu muita atenção aos pais da igreja, as versões que até então eram pouco estudadas, como gótica, armênia e síria. Ele identifica 3 tipos textos entre os manuscritos. Ele chama o texto de Orígenes, o texto original e o texto constantinopolitano. Embora os nomes sejam diferentes, é aqui que nós começamos a identificar o que anos mais tarde vem a ser chamado de texto alexandrino, ocidental e bizantino. Embora os manuscritos não sejam exatamente os mesmos, o processo de identificar manuscritos por grupos começou a ser utilizado aqui em Griesbach. Ele propôs 15 cânons para avaliação e estabeleceu o fundamento para trabalhos posteriores. Falando sobre Griesbach, Ehrman e Metzger dizem o seguinte: sua conclusão baseada na evidência patrística e versional de que a leitura mais curta na oração do Pai Nosso em Lucas 11, 3 e 4 deveria ser preferida foi notavelmente confirmada anos mais tarde, quando as leituras dos códices vaticanos foram publicados, pois descobriu-se que todas as omissões eram suportadas por esse testemunho antigo. Muito interessante que o trabalho dele de sugerir o que poderia ter sido acontecido, uma hipótese na ocasião, foi verificada pela existência da evidência material, confirmando que as suas suposições estavam, então,
corretas. Karl Lachmann, em 1831, ele vai publicar o primeiro texto grego exclusivamente norteado por princípios bíblicos. Essa é a primeira vez na história da tradição impressa do texto do Novo Testamento em que o texto escolhido para impressão não é o texto recebido. Pela primeira vez, usa-se no texto exclusivamente textos norteados pelos princípios bíblicos. O objetivo era apresentar uma forma textual anterior ao quarto século. Considerando as descobertas dos unciais e tendo acesso agora a unciais do quarto século, Lachmann queria encontrar um texto que pertencesse a esse ambiente. A preocupação dele já não era mais com o texto recebido pela igreja. A ideia era entender como o texto era lido nos dias de Orígenes. E esse é o seu trabalho. Ele identificou no processo termos que tinham suporte duvidoso e listou passagens distintas no texto receptus. Ele demonstrou que as mais antigas evidências eram distintas do texto recebido e demonstrou que aquilo que parecia ser o início da demonstração do que hoje nós chamamos de inferioridade do texto recebido, e ele muda a direção do texto do estudo do Novo Testamento. É no estudo do texto do Novo Testamento, iniciado por Karl Lachmann, tem agora uma nova metodologia. O texto pode ser impresso baseado na avaliação crítica das suas evidências e não necessariamente na reprodução do texto recebido com uma adição de um aparato crítico. Falando sobre ele, Westcott e Horton dizem o seguinte: um novo período começou em 1831, quando pela primeira vez um texto foi construído diretamente a partir dos documentos antigos, sem intervenção da edição impressa. E quando a primeira tentativa sistemática foi feita para substituir o modo científico pela escolha arbitrária nas decisões de várias leituras. Por um outro lado, embora o texto de Lachmann tenha ganhado apoio entre Westcott e Horton, Scrivener é extremamente crítico do texto de Lachmann. Ele, como um grande crítico textual que era, ele volta para o texto e investiga o modo como as evidências foram analisadas. A ideia de se produzir um texto baseado em princípios críticos parecia interessante, mas será que os princípios críticos teriam sido bem utilizados por Lachmann? Scrivener parece sugerir que não. Ele diz o seguinte: a pobreza voluntária, ou seja, a pobreza de manuscritos, essa redução intencional do uso de manuscritos conhecidos, onde os tesouros dos nossos manuscritos são tão abundantes, dessa rejeição deliberada do testemunho de muitas centenas de documentos de vários países, datas e personagens, pode ser contado em poucas palavras. Olha só o que ele diz. O texto de Lachmann raramente se baseia em mais do que 4 códices gregos, muitas vezes em 3 e não raramente somente em 2. Em Mateus capítulo 6 e em 165 dos 405 versos do livro de Apocalipse, apenas em 1. Scrivener foi muito crítico e com precisão. Ele demonstrou que, embora a ideia de Lachmann pudesse ter alguma validade, o processo pelo qual ele usa as suas ideias não foi. O seu texto não era de maneira nenhuma um texto superior. Na verdade, em grande parte do seu texto era baseada em apenas poucos manuscritos. Entre 1841 e 72, que Konstantin von Tischendorf vai mudar novamente o rumo do estudo do texto do Novo Testamento. Konstantin von Tischendorf é provavelmente a figura histórica por trás da figura mitológica do Indiana Jones, um caçador aí de artefatos antigos. Ele publicou 8 diferentes edições do texto grego, cerca de 12 livros sobre descobertas de manuscritos. Ele que, entre aspas, resgatou o Códice Sinaítico, ele que descobriu e publicou 18 unciais e 6 minúsculos, editou e reeditou outros 36 minúsculos, decifrou o palimpsesto de Efraim e na 8ª edição, com o Prolegômena escrito por Caspar René Gregory, que foi um grande e importante crítico textual também, foi a maior e mais importante edição crítica do Novo Testamento até ali. O aparato crítico de Tischendorf da Deixa eu só ver se aonde eu consigo tirar aqui.
Amados, me perdoem, eu acabei tentando fechar o vídeo, acabei saindo da reunião, me perdoem, tá? Isso é só para nós termos uma noção de como é trabalhoso e a importância disso. Recentemente, teve alguém, eu sinceramente eu não sei a discussão toda, mas alguém propôs no Senado que deveriam escolher um único texto. A intenção era boa, e eu tenho certeza que deveria ser um crente que fez isso. Mas não funcionaria na prática. Ele queria que escolhesse um único texto, a partir do qual, um texto extremamente confiável, o texto mais confiável que fosse, mas ele tinha desconhecimento de todas as implicações, para que então houvesse uma tradução para o português mais fiel ao original, que as Bíblias não diferissem, que fosse extremamente fiel àquilo que o texto está dizendo. E aí, então, foi a senadora Damares convocou alguns professores de Bíblia e Teologia, alguns exegetas da instituição onde eu estudo, foram 2, Dr. Walter Waltman, e mais acho que é o Ricardo Ritt, mais outro professor, e de outras instituições, foram padres também, foram pastores, foram missionários, foi um missionário indígena, e fizeram, então, uma sessão plenária para discutir a respeito disso, as implicações que se tem. Porque olha a quantidade de manuscritos que tem. Olha a dificuldade que é para mapear isso dentro dos manuscritos todos. Se já é difícil lidar com palavras, imagine com uma versão. Então, os teólogos conseguiram provar de que, primeiro, o Estado o Estado é laico, então não deve interferir jamais em questões de fé absoluta. E quem é que iria supervisionar toda essa questão de manuscrito, de tradução? Isso não é trabalho fácil de se fazer. Isso requer muito conhecimento e é trabalho de especialistas, não é uma atribuição política. Quem do Estado estaria responsável por isso? Tem alguém preparado para isso? Então, ficou estabelecido, né, e diziam que iriam voltar novamente, e depois eu nem ouvi falar, de mexer no texto bíblico. O texto bíblico a palavra de Deus pertence às comunidades de fé. E nós lidamos com aquilo que o Senhor providenciou que chegássemos até nós. E a Bíblia é o suficiente. E todos nós sabemos, amados, que já é difícil nós aplicarmos a nossa vida em obediência. É maravilhoso. Mas tem alguns textos que ninguém precisa ser crítico para entender. Quando a Bíblia diz não murmureis, é simples, é a simplicidade do Evangelho. Mesmo assim, é difícil aplicá-la na vida. Quanto mais tomar prerrogativas para si sem o determinado preparo. Então, nós celebramos nesta tarde, apesar dessa disciplina ser importantíssima e ter um trabalho seríssimo envolvido atrás, nós celebramos nessa tarde porque chegou até nós o texto bíblico. E nós temos em nossas mãos o melhor trabalho que foi conseguido fazer, com os manuscritos que se encontraram, com a seriedade deste trabalho, com as versões que conseguiram chegar até nós e que a Igreja do Senhor Jesus pode ter a palavra do Senhor para ouvi-la. E o nosso desafio começa, nós que somos estudantes, em obediência a essa palavra, em amor a essa palavra, em preparo para ela. E o próximo passo, para você que deseja mais, é mergulhar nos originais, porque você não vai conseguir ler aparato crítico sem as línguas originais. Hoje nós temos excelentes comentários que, mesmo que você não conheça hebraico, você tem acesso a questões teológicas do texto, sociológicas. Por exemplo, saiu agora 5 volumes, não é um material barato, mas é um material muito bom, Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento tem 5 volumes.
Então, são especialistas que traduzem, especialistas que têm acesso a manuscritos e se preocupam, então, não só com a tradução, mas com a questão exegética, explicativa do texto. Então, nós temos excelentes materiais. Você não é responsável pelo que os outros falam, não é mesmo? Só que eu e você somos responsáveis pelas fontes que nós escolhemos para estudar as Escrituras. Então, dentro dessa sala de aula, eu tenho certeza que tem pessoas capacitadas, outras que o Espírito Santo está capacitando nessa tarde. Vai soprar esperança, uma chama no coração e vai prosseguir os seus estudos. E faça isso. Nós temos, por exemplo, eu acabei não pegando do grego, mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Lá vai eu com meu dedinho, vai orando, irmã Eliette, me ajuda. Creio que eu vou ter que abrir, porque eu também tinha fechado todas as janelas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Isso, tem. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não está aparecendo aqui para mim. Eu queria mostrar aqui do texto hebraico um texto consonantal. Deixa eu fazer mais uma tentativa. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. E vocês me dizem, por gentileza, se está aparecendo. O texto hebraico é um texto consonantal. É esta tela que está aparecendo para vocês? Se alguém puder me responder, eu creio que não, né? Não está aparecendo. Alguém pode me responder? Professora. Está aparecendo? Não. Não? Tá, então é a pecinha atrás do... Isso. Então, eu vou deixar para um outro momento que a gente possa estar juntos para partilhar. Não sei por que a minha tela não está mostrando aqui, mas é muito importante que vocês sigam, né? Procurem, e eu creio que a FEIX tem condição por ter professor de hebraico, creio que tem professor de grego, propor cursos para que vocês possam começar nessa jornada e fazer o melhor que nós pudermos, no lugar onde o Senhor te colocou. Pode ser um lugar pequeno, não tem problema. Vocês sabem que um dos maiores filósofos de todos os tempos, Agostinho, ele, quando se converteu, gostava de uma manguaça, gostava de festa, gostava de dançar, gostava de uma vida assim, mundana, mas a mãe dele era crente, né? A mãe dele era uma mulher que cria muito em Deus, a Mônica, e ela orou muito tempo. E quando ele ouviu a pregação do Evangelho, com uma estrutura de pensamento, ele entregou a sua vida para Jesus. E o Agostinho, então, colocaram ele, agora cristão, colocaram ele em uma cidadezinha muito pequenininha, Hipona, e colocaram ele numa congregação de camponeses. Imagine um dos maiores filósofos do mundo sendo o pastor de uma igreja de gente que pegava na enxada na mão. Gente simples. O que Agostinho fez? Ele trouxe aquela congregação de gente que trabalhava na enxada à altura intelectual dele. Ele pastoreou essa igreja, foi bispo dessa igreja, mais de 30 anos. Então, ele trouxe um crescimento
tão grande, mas tão grande para aquelas pessoas, as obras dele vão fazer com que a cristandade toda seja influenciada. Os seus escritos estão aí, né? A Cidade de Deus, Cidade dos Homens, os comentários dele de Gênesis. Meu Deus, ele era genial em muitas coisas que ele propunha, né? Um baita filósofo. E numa época daquela, né? Tem os seus percalços, mas numa época daquela, mas ele faz uma igreja de pessoas que pegavam na enxada, se tornar, além de agricultores, grandes intelectuais. Desenterraram alguns dos seus sermões e desenterraram também algumas coisas pertencentes à congregação e acharam um documento, tem alguém que publicou, acharam uma carta de um camponês que dizia: eu não vejo a hora, eu uso a enxada chorando todos os dias, porque eu não vejo a hora de ir para o culto, ouvir a palavra que vai ser pregada pelo Agostinho, pelo bispo Agostinho. Então, nós temos uma igreja que tem fome, temos pessoas que recebem alimento para dar, mas isso requer preparo, isso requer ferramentas adequadas. E assim, enquanto está todo mundo comendo churrasco, você está estudando. Quando está todo mundo aproveitando o sábado, você está fazendo o quê? Estudando. E isso requer compromisso com a leitura da palavra, com tudo que envolve o estudo da palavra. Requer compromisso com oração, requer uma vida de abrir mão de muitas coisas. 98, 99% daquilo que me convidam enquanto entretenimento, e são coisas boas, são coisas muito boas, mas eu já não tenho tempo, porque eu preciso decidir, ou eu me preparo, ou eu saio para curtir a vida no pouco tempo que tenho, né? Isso é importante viver com os filhos, com a família, tudo isso faz parte. Mas um estudante tem que ter a noção de que é preciso abrir mão de muitas coisas que fazem bem, não fazem mal, mas que ocupam o seu tempo, o tempo que ele pode estar preparado, se preparando. Eu não sei mais o que assistir uma TV, eu pouquíssimo fico em rede social, sou muito criticado porque quase não uso rede social, mas é falta de tempo mesmo, é falta de tempo para alimentar, é falta de interesse no meio de tanta coisa que se tem para fazer, tirar um tempo para isso, porque eu não tenho crítica nenhuma a fazer em quem o faz, eu não o faço, porque eu sou uma pessoa mais demorada, né? Eu preciso de mais tempo para entender as coisas, e eu prefiro ficar nesse tempo dedicado, então, ou à oração, ou ao estudo. É necessário uma tomada de decisão, é necessário um abraçar, um entregar-se novamente. Às vezes a gente fica igual Pedro, né? Quer voltar para a antiga vida, pega as redes, volta para o Mar da Galileia, porque a gente está decepcionado, a gente está frustrado, a gente esperava outra coisa, né? Ele não esperava que Jesus fosse se entregar para a morte. Ele até havia feito algumas bravatas. Cada vez que Jesus disse que iria para Jerusalém para sofrer, ele dizia: não, eu estou aqui, eu defendo a sua vida com a minha. Mas ele não se conhecia. E aí, quando o Senhor, na última ceia, diz para ele: Pedro, menos, bem menos, antes que o galo cante essa noite, né, antes que o galo cante hoje, você ainda vai me negar 3 vezes. E assim foi. Eu acredito que Pedro realmente tinha uma intenção genuína. Ele queria defender a vida de Jesus com a sua, mas ele não se conhecia. E depois foi difícil para ele conviver com o eco das suas promessas passadas. E às vezes a gente vive com uma culpa horrível, porque não consegue conviver com promessas que a gente fez para Deus, para nossa família, e que a gente não deu conta de viver o Evangelho. Agora, João é tão magnífico que o Evangelho de João ele reserva o último capítulo, o capítulo 21. Ele mostra como Jesus cuidou dos detalhes, até da cenografia, para curar o coração ferido de Pedro. E foi lá no Mar da Galileia, aonde Pedro ouviu o Senhor gritar 3 anos e 3 meses antes: Ei, vocês pegaram alguma coisa?
Eles dizem, não, não pegamos nada, estamos a noite toda aqui. Então faça o seguinte, joguem a rede pelo lado direito. E a rede vinha se arrebentar de tanto peixe. E Jesus chama eles, diz que vai trocar de rede, vai trocar de peixe, que eles seriam pescadores de seres humanos a partir de então. É no mesmo cenário que Jesus deixa eles se batendo a noite toda. Mas quando chega de manhãzinha, tem uma silhueta na praia, e Jesus está lá assando peixe e pão. E Jesus grita, mas eles não sabem quem é. O Senhor havia morrido, havia ressuscitado, como disse, e pediu para que os discípulos e Pedro fossem para lá, o único citado pelo nome. E aí, quando eles estavam naquela luta da noite, aquela silhueta lá na areia da praia grita: filhos, vocês têm de o que comer? E eles gritam lá do barco que não, que eles estavam tentando a noite toda pescar alguma coisa e não tinham pego nada. E aí Jesus lá na praia, que era apenas uma silhueta, gritou: então faça o seguinte, joguem a rede pelo lado direito. E eles, no meio daquela luta, daquela frustração, daquela decepção, de tudo, eles jogaram a rede. E quando eles vão puxar, a rede está se arrebentando de tanto peixe. O João olha para Pedro, Pedro olha para João. Eu conheço essa voz. Eu conheço, é Jesus que está lá na praia. É o Senhor Jesus que está lá. E aí Jesus chama eles. Enquanto lhe oferece o jantar, Jesus olha para Pedro e, com uma sensibilidade imensa, na frente do fogo, foi numa fogueira, na frente de uma fogueira, de um braseiro, como diz o grego, que o Pedro negou 3 vezes. Pois Jesus monta o cenário, bota uma fogueira, acho que psicologia moderna nenhuma daria conta disso. Põe o Pedro na frente, oferece um jantar para eles e depois olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Eu não sou grego, para mim é meio grego, já falei para vocês, mas com léxico, né, um dicionário, qualquer pessoa se vira. Eu fui dar uma olhadinha no texto grego. O Senhor, quando ele pergunta para Pedro, ele usa a palavra grega ágape para amor, porque o português ele é muito rico, mas mesmo assim, quando se refere à palavra amor, só existe a palavra amor, para o amor perfeito de Deus pelas suas criaturas, de marido pela esposa, de pai para filho, é sempre a palavra amor. A gente percebe que tem alguma coisa diferente pela insistência da fala de Jesus. Mas eu fui lá no grego, o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? E ali está a palavra ágape, que é o amor perfeito, o amor que é atribuído a Deus. Pedro, tu me agapau? E aí o Pedro olha para dentro de si. Ele aprendeu a não dizer bravatas, porque o galo cantou, quando ele negou 3 vezes na beira daquele braseiro. E quando ele, depois de falar palavrão, depois dele se revoltar, dizendo, gritando que não conhecia Jesus, e o olhar de Jesus na casa de Caifás cruza com o dele, Pedro então abaixa a cabeça, olha para dentro de si, e agora ele tem luz para se enxergar. E ele não vai além de quem ele é. Ele diz: sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, mas ele usa a palavra filéu. O Senhor sabe que eu sou teu amigo. Eu te amo como amigo. Jesus disse: então tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Mais um peixinho aí, mais um pãozinho. Daqui a pouco Jesus olha para Pedro de novo. Pedro, você me agapau? Você me ama perfeitamente, né? Você me ama acima de tudo. E aí o Pedro vai se encolhendo, olha para dentro de si, e ele novamente usa outra palavra no grego. Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo, tu sabe que eu te filéu, eu sou o teu amigo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, é Jesus quem muda a palavra amor. No grego, o Senhor pergunta para ele pela terceira vez, mas agora Jesus muda a palavra no grego. Pedro, você me ama, você me filéu, você é meu amigo. E aí o Pedro começa a chorar, olhando dentro de si. E ele olha para Jesus e ele vê que Jesus é a única garantia que ele tem. E ele diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas.
O Senhor sabe que eu sou o teu amigo. Eu te amo como amigo, eu sou o teu amigo. Como quem diz, o Senhor conhece e sabe que eu sou essa pessoa cheia de ambiguidades. Eu queria amar perfeitamente, mas eu não consegui, eu não dei conta. Eu sou o teu amigo, com isso que eu tenho, com a minha pequenez, com as minhas ambiguidades, com aquilo que eu quero e não consigo fazer, mas eu te amo, eu sou o teu amigo. E aí Jesus aceita a amizade de Pedro e mais uma vez diz: apacenta as minhas ovelhas. Seja o rosto de Deus para ela, para gente igual a você, que não dá conta de amar em perfeição. Porque eu procuro gente para ser aperfeiçoado no amor do meu Pai. E vai caminhar com ele na praia, e os irmãos conhecem o contexto. João vai dizer que Jesus vai falar da fragilidade, de que quando a fragilidade alcançar a vida do Pedro, ele vai se surpreender com o amor que vai crescer dentro dele, ele vai ser aperfeiçoado em amor. E de fato foi assim que foi. Quando Nero mandou degolar a Paulo por ser cidadão romano, quem ficou escrevendo para as igrejas foi Pedro. Daquele homem cheio de bravatas, surgiu um grande servo de Deus. Surgiu um homem que apacentou e pastoreou. E nós somos cheios de ambiguidades. Mas se nós de fato amarmos o Senhor, apesar das nossas ambiguidades, se no dia das nossas fraquezas, não importa o que aconteça na vida, alguns perdem a saúde, outros perdem quem amam. A gente vai perdendo coisa pela vida, às vezes viver dói, e dói muito. Mas não importa o que aconteça, o importante é que nessa caminhada a gente cresça em amor, a gente cresça em capacidade para amar a Deus, para amar o outro. Ele até se interessa quando João vem correndo, ele pergunta: e desse senhor o que vai ser? Jesus disse: mas o que te importa o que vai ser dele, se eu quiser que ele fique até que ele venha? Porque a vida de ninguém está acontecendo para eu comparar a minha. Cada um de nós tem um caminho singular diante de Deus. E a gente precisa aprender a amar a Deus dentro dessa singularidade. Quer ver? Salmo de número 37. E eu já vou abrir um espaço para vocês falarem. Salmo de número 37. Olha que receita. Primeiro, para manter a saúde emocional. Isso aqui é uma verdade tão profunda que Davi escreveu, tão profunda, e que é mais ou menos o que o Senhor fala para Pedro, né? Não fique comparando a tua vida com a de ninguém. Deus tem um caminho para cada um de nós. Salmo de número 37. Olha que lindo isso aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha inveja do que praticam a iniquidade. Não tenha inveja de ninguém. A vida de ninguém está acontecendo. Quem é mal, então, quem pratica a maldade, piorou. Porque sanidade mental que aguenta ter inveja daquilo que você reprova. Imagine o processo horroroso que isso tem dentro de você. E aí ele continua, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão com a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, independente do que aconteça. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você vai se alimentar daquilo que é verdade, não de ilusão. O evangelho não se expande na ilusão nem na fantasia. Depois de você confiar no Senhor, ele diz: deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Depois de confiar e se deleitar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. E depois de confiar, de deleitar e se entregar, ele diz: descansa no Senhor e espera nele.
Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. E vai vindo toda essa construção de como a gente entrega, se deleita no Senhor. Se deleitar no Senhor é diferente de ser vencido no cansaço, de dizer, o Senhor mesmo que manda, então eu vou me sujeitar, porque eu não tenho outro caminho, né? É o Senhor que é soberano. Não. É se deleitar, é se saber amado pelo Senhor, apesar de tudo que aconteça na existência. A questão não é como a gente morre, a questão é como a gente vive. Tem gente que se impressiona, meu Deus, mas era tão fiel, morreu nessa situação, em acidente trágico, e passou uma vida. Não é como a gente morre, é como a gente vive que interessa. E eu gostaria de deixar aqui, eu vou dar um espaço para que vocês possam falar, perguntar e se expressar também, mas eu gostaria de fazer um convite a você, como eu faço ao meu coração, para uma entrega total e absoluta ao chamado que Deus tem na sua vida. O Espírito Santo distribui dons a cada um conforme ele acha necessário para a edificação da Igreja de Cristo. Então, aqui todos nós somos diferentes, fazemos as coisas de maneira diferente, e glória a Deus por isso. Mas leve cada vez mais a sério essa vocação, esse chamado que Deus tem, essa graça de Deus na sua vida, essa presença do Espírito de Deus na sua vida e o estudo das Escrituras. Procure sempre ir além, procure fazer mais do que você consegue, e o Senhor vai te dar graça. E se a sua igreja é grande, é pequena, é um, é dois, ou é dentro de casa, o seu trabalho, em relação a filhos, a netos, de passar a tocha da fé acesa da salvação, faça isso com muita dignidade e entrega ao Senhor. A pergunta é sempre uma só: você me ama? É sempre isso que importa. E às vezes a gente não consegue conviver com o eco, né, de promessas passadas, mas o Senhor, mais uma vez, nos recebe para deixar a nossa vida no seu altar. E o altar, a montanha da adoração, Jesus disse para a samaritana, que é o teu e o meu coração. Então, no altar da sua vida hoje dá para fazer mais uma vez a entrega que você já fez durante a sua vida. Então, essa disciplina de manuscritologia, ela, para ser usada na prática, para ser feito na prática, dependeria de nós termos conhecimento do original, trabalhar com o original para que a gente pudesse fazer isso ao vivo e a cores. Mas é para que nós tenhamos uma noção da importância e da aplicação disso na questão da exegese, de como o texto é rico e de tudo que foi encontrado, nós temos fidelidade no nosso texto. Eu quero abrir um espaço para perguntas. Pergunte coisa fácil, por favor. Para colocações, para manifestações de vocês, porque eu gostaria de terminar um pouquinho mais cedo e deixar vocês também descansarem. Mas eu gostaria de ouvi-los. Quem vai ser o primeiro e a primeira corajosa? Oi, professor. Pode falar, meu querido. Eu estava ouvindo a senhora no começo da aula e eu achei interessante. Eu não sei se foi agora exatamente no começo ou no final do primeiro bloco. Achei interessante quando a senhora falou sobre a questão da reforma, né? A reforma, tanto a reforma protestante quanto a contra-reforma, que é a reforma fora da Igreja Católica, ela acontece, as duas, tanto a reforma protestante quanto a contra-reforma. Um fenômeno que eu achei muito interessante, que a senhora falou, é que ela acontece fora das instituições. E ela, por exemplo, na Contra-Reforma tem
tem os senhores, né? Não sei se é os ricos ali, as pessoas de posses, que financiam pessoas, né, intelectuais, para esse retorno às fontes originais, para trazer ali a contra-reforma. E dentro da reforma protestante acontece basicamente a mesma coisa. Eu achei interessante isso. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Ô, meu querido, história da igreja, aí você me pegou de calça curta, esse período da história, mas é verdade. Olha só como nós temos a ideia, né, por causa das implicações e da importância da igreja e dos púlpitos, e são importantíssimos, mas parte de nós, a, às vezes, a concepção de que todo trabalho eclesiástico, esse sim vale a pena, e ele vale a pena, mas não é só ele. Então, nós temos nesse período pessoas de muitas posses, como é o Zinzendorf, como são muitos outros, né, extremamente abastados, né, que protegem. Martinho Lutero é sustentado e precisa se refugiar num castelo, né, de um rei, para que ele possa traduzir a Bíblia para colocar na mão de cada alemão, né, já que a igreja chegou às raias do absurdo de vender terreno do céu. Bom, eu tive aluno há uns anos atrás que levaram quadros de que seus avós receberam da Igreja Católica o perdão pleno do pecado e a asseveração de um lugar no céu. Eu não queria acreditar, mas eles tinham um quadro que os avós deixaram de perdão pleno. Então, contra os abusos, contra os cassinos eclesiásticos, contra todo o abuso de poder e autoridade que acontece em todo o tempo, né? Jesus disse que muitos abandonariam a fé, e a apostasia ela surge de dentro mesmo, mas sempre houve aqueles que se levantaram em Deus para fazer esses movimentos, mas sozinhos eles não faziam nada. Então, no período da história, vêm essas pessoas que não têm uma ligação com o campo eclesiástico, mas eles estão dispostos a contribuir de alguma maneira para que a reforma acontecesse, né? A contra-reforma também. É nesse período também, já que o senhor puxou esse assunto, pastor Rodrigo, que a Igreja Católica decide, né, no movimento de contra-reforma, incluir alguns livros a mais na Bíblia, né? E a gente... por que que a Bíblia Católica tem esses livros? É para combater a reforma, para combater as doutrinas que a igreja, que Martinho Lutero estava batendo muito em cima delas, né? Então, eles escolhem 7 ali, mas os livros apócrifos são mais de 200. Há muita literatura que ficou fora do cânon, né, do hebraico cané, vara de medir, que ficou fora da medida de fé e prática. Mas nós temos em toda a história da igreja um movimento muito grande de homens e mulheres em vários segmentos, como nós somos os morávios, os pietistas, os anabatistas, e gente rica que financiava, de alguma forma, o sustento e o trabalho, principalmente trabalho de intelectuais. Mas eu creio, pastor Rodrigo, que o senhor pode nos ajudar, né, até pela questão filosófica, que abrange muito esse período da Idade Média, né, abrange muito a teologia tão influenciada por Tomás de Aquino, por aqueles grandes nomes, né, da patrística. E eles têm uma preferência, né, filosófica, a teologia deles tem uma preferência filosófica. Isso sempre tem, né, nas correntes teológicas. A teologia, ela bebe, sim, filosoficamente. A gente pode não conhecer, mas ela bebe. Então, esses períodos, esse conhecimento da história da igreja, ele é muito importante. E ali no, no terceiro grau do nosso prédio de conhecimento teológico, nós temos ali a teologia histórica, que vai trabalhar todas essas questões e
todos esses movimentos, e tudo isso é muito importante para entender teologicamente por que que a gente pensa como pensa. Mas eu creio que, em relação a isso, o senhor poderia contribuir conosco com o vasto conhecimento que o senhor tem, e glória a Deus que tem gente formada em filosofia na sala de aula, e vai ser uma honra para nós ouvi-lo nesse período. Se o senhor ativar a sua memória, né, das coisas que o senhor participou, que o senhor estuda, por favor, reparte com a gente, nós queremos as suas figurinhas também. Então, na verdade, eu gostei, como eu disse, eu não sei se foi agora no início, que de manhã eu estava numa correria, mas eu coloquei o fone de ouvido e estava fazendo serviço e ouvindo, né? Então, agora eu estou mais tranquilo. Então, assim, eu não vou saber se foi no começo da aula passada, do bloco passado, ou no final, aliás, ou no começo dessa. Mas Eu mencionei, quando eu mencionei a Frida, eu mencionei a Catarina Vambora, esposa de Martinho Lutero, e a sua atividade dentro da pousada que ela cuidava. Eu não sei se, de repente, é esse período que você está se referindo. também eu ouvi essa parte, mas eu ouvi quando a senhora disse sobre a parte Guerra dos 30 anos. da revolução que aconteceu externa às instituições, digamos assim, as instituições hegemônicas, né? Vamos colocar assim, né? Então, naquele período, esse período da escolástica, por exemplo, bem no início ali, nós temos apenas uma igreja de forma hegemônica, e Martinho está dentro dela, Erasmo de Roterdã está dentro dela, enfim, os reformadores estão todos ali basicamente dentro dela, e aí acontece a cisão, né? Quando acontece a cisão, eles não têm a instituição para poder bancá-los, né? Porque assim, a busca pelo, pela intelectualidade, pelo conhecimento, digamos assim, primoroso, pelo conhecimento original, o nível de dificuldade que nós temos hoje, claro, com toda a tecnologia e etc., mas você precisa ter um ócio contemplativo, você precisa ter um recurso financeiro, porque também nem tudo você consegue na internet, nem tudo você, né, você tem que ter um investimento, um gasto, mas naquele tempo ainda muito mais. Então, eles não tinham uma instituição, digamos, para bancá-los, né? Intelectualmente, para conseguir os originais, as viagens, enfim, todo recurso, todo aparato, digamos assim, para que eles pudessem conseguir combater as heresias, né? Dentro da instituição, porque a instituição agora não reconhece o trabalho deles e com a Contra-Reforma vai contra eles, né? Contra os reformadores. A Contra-Reforma é uma proposta contra a reforma. Não sei se eu faço me entender. Sim, Né? sim, a Igreja Católica veio com a Contra-Reforma para dar uma resposta para Martinho Lutero e para a Igreja Católica daquilo que ele falava que era abuso, né? Exato. Então, aí que aparecem, então, essas pessoas que a senhora citou, e aí foi que eu achei interessante. Essas pessoas que foram usadas por Deus com suas posses, com seus bens, com seus recursos. Eles não eram intelectuais, mas eles ajudaram os intelectuais dentro da fé cristã, né, para que a fé fosse, para que a pureza da fé fosse mantida. E eu consigo perceber, eu não sei se todos os professores que estão aqui ouvindo concordam comigo, mas eu acho que foi a adição de razão demais na fé, ali na escolástica, que começou a,
gerar tantos absurdos. Inclusive o absurdo da venda da fé, né, digamos assim, né? Então, esse retorno aos originais, eles acontecem para resgatar essa pureza que havia se perdido por causa da adição da razão. E aí vem, né, os reformadores colocando uma proposta de divisão entre razão e fé. Não que nós não precisamos da razão para pensar a fé, mas a gente tem que tomar cuidado com, vamos colocar assim, a racionalização da fé de forma muito, digamos assim, exagerada, né? É basicamente isso, professora, que eu achei interessante na fala da senhora e só queria dar essa parcela de contribuição. Ah, maravilhoso, pastor. Agora eu entendi onde você quis chegar. A razão, amados, ela é importantíssima, desde que ela não ocupe um lugar idolátrico, no sentido de nos tirar a capacidade de nos relacionar com Deus. E a gente vê isso ao longo da história. Se nós perdermos, se com essa chamada maturidade intelectual nós perdermos essa capacidade de olhar para o sobrenatural de Deus, para ver que a fé, a razão não comporta a fé, para ver de que aquilo que a gente vive, e eu não tiver a capacidade de discutir na academia, e sem ter medo, né, de tudo aquilo que a razão me coloca, mas sem abrir mão de quem eu sou e daquilo que eu creio, o prejuízo é muito grande, e a Igreja do Senhor Jesus vê isso ao longo da história. A pessoa entra para estudar crente e acaba saindo cético. E aí as críticas em relação à teologia são muito grandes. Por isso que eu bato muito na tecla de todo estudante de teologia não ter medo de aprender nada, de discutir nada. O evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é autossuficiente, ela não precisa de defesa, ela se basta. Tem gente que fica desesperado. Não, a palavra se basta. Agora, se isso for feito à parte de uma vida de oração e dependência de Deus, o prejuízo vai ser imenso. E nunca vai ser só para nós, vai ser para aqueles que nos ouvem, para quem nós somos rodeados. Eu pergunto que maturidade é essa? Quando a gente lê o texto de Lucas, o senhor falando, eu estava me lembrando, eu não lembro se é o 8, é o 6 ou é o 8 de Lucas, em que a Bíblia diz que Jesus chega num lugar e as multidões vão para ouvi-lo e elas vêm de tudo quanto é lugar. Elas vêm das regiões de Tiro, de Sidom, da Galiléia, elas vêm, e todas elas vêm necessitadas, desesperadas, e todas elas querem tocar em Jesus. Porque de Jesus saía a virtude e curava a todos, diz o texto. É o texto de Lucas, mas eu não lembro agora se é 6 ou 8. Mas diz que eles vinham para tocar nele. E eu pergunto para vocês, que maturidade é essa que a gente adquire nas academias, que a gente perde a vontade de tocar em Jesus, perde essa capacidade de tocá-lo, de ter a capacidade de ouvi-lo através das Escrituras. Professor, é o 8, versículo 4, eu acho. Por favor, lê para nós, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 4, na versão NAA, tá? Tá. Uhum. Diz assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Aí ele conta a parábola do semeador, não é esse texto? É um texto em que ele fala do Sermão da Montanha, é o 6, perdão, pastor, é o 6, versículo, agora eu achei, é o 6, 17 até o 19.
É quando ele vai, Lucas vai trazer de uma outra forma o Sermão da Montanha. Tá, pode ler? Pode ler, por favor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Muito obrigado. Que maturidade é essa que eu adquiri, que não me faz ter esse desejo de tocar Jesus e ser tocado por ele? Porque o pastor tocou num ponto muito importante. Estudar custa no Brasil. Estudar não é fácil. E eu sou uma pessoa pobre. Todas as vezes que eu fui estudar, eu precisei de um milagre de Deus. Todas, absolutamente todas. Inclusive agora no doutorado. Deixa eu colocar aqui. E como diz a palavra do Senhor, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus sempre proveu. Deus sempre teve uma maneira. Quando eu queria estudar hebraico, eu fui para uma instituição luterana, porque o único professor de hebraico que tinha aqui era da faculdade luterana. Ele tinha chegado da Alemanha há pouco tempo, então eu ia. Mas eu acordava 2h30 da manhã para poder chegar na cidade e estudar até o início da tarde. Aí um casal de amigos que tinha uma escola numa cidade perto passava, mas me jogava dentro do carro e nós descíamos a Serra Dona Francisca, que é perigosíssima, mas muito correndo, porque 1h30 eu começava a trabalhar na faculdade. Então, eu estudei o período que foi possível pagar. Quando chegou o nível avançado, era o dia de fazer a matrícula, eu estava na sala de aula e a secretária passou. Ela disse, eu estou passando aqui para saber quem vai continuar o hebraico. E aí, alguns levantaram a mão, e ela olhou para mim, e você, Isabel, você não vai continuar? Eu disse para ela, eu vou orar. Mas eu sabia que eu não tinha condições. Tinha mês, nós éramos recém-casados, eu e meu esposo, e tinha mês que a gente tinha que escolher, ou a gente comprava comida, ou a gente pagava o aluguel. E aí eu já sabia que eu não teria condições nenhuma de estudar, quanto mais em outra cidade, dependendo de transporte, de alimentação. Mas eu disse para ela, eu vou orar. Ela disse, mas meio-dia encerra o prazo. Até meio-dia você tem que dar a resposta. Eu disse, tá bom, eu vou orar. E deu um intervalo, o pessoal saiu para o intervalo, fazer um lanche, e eu fiquei na sala. Eu fiquei na sala orando mesmo. E aí, 10 minutos, ela voltou. Sim, Isabel, você já orou? Eu disse, eu estou orando. Ela disse, então vem cá. E aí me levou até a sala do reitor da faculdade. E quando eu me vi diante dele, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele estava rindo, né? Rindo desse jeito pentecostal nosso de ser. Ele disse, olha, eu soube que a Adriana foi na sala coletar o nome de quem vai continuar o curso de hebraico, e você respondeu para ela que você estava orando, é isso? Falei, professora, eu estou orando. Você gostaria de fazer? Muito. Então tá, então Deus já respondeu a tua oração. A faculdade vai dar o curso para você. E eu terminei o curso. Deus proveu. Deus sempre proveu. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. E eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu sei que Deus vai prover os recursos. Educação no Brasil é cara, muito cara. E nem todo mundo tem a oportunidade. Se Deus abrir a porta, e Ele vai levantar mantenedores como Ele sempre levantou ao longo da história. Alguém disposto a investir em você. Mas para isso é preciso ver em você, em mim, essa fome pela palavra, essa necessidade. Agora, uma vez dentro de uma instituição, é importante que a gente mantenha esse comportamento de querer ser tocado por Jesus pela sua palavra, porque
idolatrar a razão, sabendo que a razão não dá conta, principalmente da experiência pentecostal, mas a razão não dá conta da fé. E a tentativa nesse período da escolástica era fazer isso, era uma tentativa de, através da filosofia, acomodar racionalmente a fé, mas sempre transbordava pelos lados. Transbordou em Martinho Lutero, e ele não foi o único. Ele foi o que acendeu o estopim na Alemanha, mas houveram muitos outros, gente que dedicaram a sua vida. Isso requer muita dedicação. Eu não tenho dúvida que Deus vai levantar mantenedores. Dinheiro, para Deus, não é o problema. Quando Ele pede a nossa contribuição, quando Ele nos dá a oportunidade, na verdade, né? Paulo diz aos Romanos que tudo é dele, Ele está nos ajudando a não exercitar o nosso coração na ganância. É nós que estamos sendo trabalhados e abençoados em não ter o nosso coração exercitado na ganância e poder contribuir para a sua obra. E Ele vai levantar gente capaz de investir. Quando eu terminei o mestrado em 2010, assim que eu entrei para o mestrado, eu descobri que estava grávida da minha filha, da minha primeira filha, que hoje tem 16 anos. Meu esposo e o diretor da faculdade disseram assim: gravidez não é doença, você não vai desistir. Nós vamos pegar junto. E o meu marido disse: não, em casa eu vou ajudar, não se preocupe, eu ajudo a cuidar do bebê, vai nascer, mas você vai terminar. E eu fui. E quando eu terminei, dali quase 3 anos, eu recebi uma ligação que os católicos que estudavam naquele período tinham conseguido bolsa para fazer o doutorado e que eles queriam me presentear com uma bolsa. Eu só não recebi a bolsa porque aí eu descobri que estava grávida do meu segundo filho. E aí nós tínhamos uma livraria, eu não podia deixar o meu marido agora com 2 crianças para estudar no Rio Grande do Sul, que eu estudo no Rio Grande do Sul. Mas Deus provê, aparece recurso, você não sabe nem de onde. E sempre foi assim. Se vocês, cada um dos irmãos, tem desejo, eu sei que os irmãos estão acostumados a ver milagre. Deus já tem pessoas prontas para investir. Mas agora, será que nós amamos o Senhor o suficiente, não só para ir para a academia, mas para nos manter raciocinando a partir das categorias do Evangelho? Que a Bíblia diz que é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, o meu desejo é ver que Deus levante muitos doutores e pós-doutores daqui. Gente que abençoe a igreja, mas não esqueça da congregação pequena, de passar aquilo que aprendeu para quem não teve oportunidade. Não esqueça de que a razão não comporta a fé na sua totalidade e não comporta a fé em espécie alguma, mas vão querer insistir para que você seja moldado nisso. Cresça intelectualmente, mas nunca perca esse desejo de tocar e ser tocado por Jesus. Eu não sei se era isso que você estava se referindo, pastor Rodrigo. Era exatamente isso, professora. Muito obrigado. Eu aqui. Pode falar, querido. Não, eu agradeço. Era exatamente isso. Eu que me sinto muito honrada com a sua presença e de pessoas como vocês todos. Eu gostaria, amados, agora de encerrar. Eu tenho aqui os manuscritos. Eu vou fazer o seguinte: eu posso mandar para o pastor Jonas esses slides que foram usados, e quem se interessar pode pedir para ele. Eu tinha ainda manuscrito sinaítico, alexandrino, esse nome desses manuscritos que foram usados sempre nas traduções, nas versões. Eu vou deixar ali para vocês, mas eu gostaria de agradecer de coração a paciência, a amabilidade com que vocês me receberam e me deixaram muito à vontade. Eu fiz o melhor que eu pude, eu sei que vocês merecem muito mais, né? Mas eu agradeço essa humildade,
esse jeito de gente boa de Deus que vocês têm de tratar a todos os professores. Felizes são os professores que têm o privilégio de estar com vocês. Irmão Valmir, foi o senhor que fez uma cirurgia, né? Olha só, não foi o senhor? Pô, já botei o senhor no hospital, já fiz uma cirurgia. Fica tranquila que eu entrei e saí. Me perdoe, tá? Mas nós temos um irmão que passou por... Pastor Inácio. Pastor Inácio, isso, me perdoe, pastor. Mas nós temos o privilégio de ter o Senhor. Isso, amados, é fazer com que a razão não domine. É saber que precisa repousar, precisa descansar, e mesmo assim é uma palavra a ponto de estar com ela. Que Deus lhe dê uma restauração completa, pastor Inácio. Muito obrigada a cada irmão, a cada irmã, que haja um soprar de esperança sobre o coração de todos. E eu espero, né, que a gente não fique só nessa vez, de nós podermos nos ver, poder meditar. Eu espero que da próxima vez venha uma disciplina mais fácil, uma disciplina que a gente possa discutir ainda mais. Eu sou aquela crente antiga que gosta de Bíblia, né? Gosta de disciplina bíblica, é apaixonada por disciplina bíblica, mas a gente precisa estudar tudo, né? A gente precisa conhecer de tudo, a gente precisa ler sobre tudo, principalmente as disciplinas que a gente acha pesada ou não gosta, mas elas são importantíssimas para amarrar o conhecimento que você tem. Então, eu quero mais uma vez abrir espaço para que vocês façam as suas considerações e depois nós iremos orar e eu vou dispensar vocês para o sábado de vocês. Vocês têm toda a liberdade. Evangelista Rodrigo é nosso representante vocal. Força, Rodrigo. Professor Isabel, nós queremos agradecer pela cordialidade, por essa aula maravilhosa. Ontem foi foi muito bom ouvir a senhora, assim, desde o início, desde o primeiro momento. Amei aquela... Eu acredito que os nossos colegas também, com certeza, os pastores, obreiros que estão presentes, a questão do Poço de Jacó, que a senhora falou, achei interessantíssimo. Já vou até usar aí numa das pregações aí, né, pastor Valmir? Rodrigo, essa eu perdi, não sei, vai ver que eu tinha ido tomar água. Então, você passa o rascunho aí para mim, por favor. Muito boa mesmo, hein? Profunda. Foi profunda, hein, pastor Valmir? Então, graças a Deus que isso daí vai ficar comigo, então. Não, senhor, não seja egoísta. Divide o pão com os pobres. Amém. Então, professor Isabel, muito obrigado. Olha, hoje também, assim, foi uma aula intelectual, bíblica, teológica e muito espiritual. Assim, teve momentos que foi bem tocante, né? Assim, principalmente, acredito que o pastor Valmir tem mais autoridade para falar sobre isso. O pastor Valmir Farinelli passou mais de 26 anos na Itália, na frente de trabalho de missões. E só agora você me fala isso, que esse homem fala italiano, andou na Itália, só agora que você me avisa isso, pastor Rodrigo. Então, quando a senhora falou sobre aquela questão ali, né, do pastor lá no Morro do Alemão, a gente até se emociona, né, porque a gente... o evangelho é isso. Qualquer coisa que foge dessa busca do conhecimento, da espiritualidade, para que a gente possa ministrar a palavra, qualquer coisa que fuja disso não é evangelho, é qualquer outra coisa menos evangelho. Então, nós somos muito agradecidos pela vida da senhora e pelo seu ministério. E aí eu passo para o pastor Valmir fazer aí as considerações. Eu creio que o Rodrigo falou tudo, irmã. Eu, por exemplo, depois de 26 anos em missões, cheguei no Brasil, tem 1 ano e 8 meses de volta, eu e minha esposa, meus filhos ficaram no campo, e eu senti a necessidade da reciclagem, porque o campo missionário, o tempo é muito reduzido, a gente esteve muito empenhado em uma obra que foi grandiosa por bondade de Deus.
Então, eu estou me sentindo assim como um bebezinho aprendendo a falar de novo. E, junto com estes amados irmãos, Jonas, e toda a equipe da Fakes, encontrei verdadeiramente um ambiente que eu posso glorificar a Deus. Tenho recebido muito e eu fico feliz por ver pessoa como a senhora, que no mundo hoje cheio de ocupações terrenas, a senhora se dedica ao reino de Deus com tanta garra, com tanta primazia. E eu sei que Deus não deixa faltar essas tochas, porque a igreja ainda está por aqui, né? O dia que não estiver mais, a gente já vai encerrando a nossa participação nesse reino maravilhoso de Deus. Forte abraço, irmã Isabel, em nome de todos que não querem falar. Muito obrigado, pastor Valmir. Meu Deus, que honra conhecê-lo, que honra. E olha, gente, que pessoa linda o pastor Inácio, ali na cama. Olha só, isso é pregar o evangelho. Ele não está falando nada, mas o evangelho está vazando dele. Numa cama hospitalar, pelo que eu estou vendo. Mas está ali, ouvir a palavra é mais importante que o próprio repouso. Pastor Inácio, Beijo, pastor Inácio. Pastor Inácio podemos falar assim, eu sei que o pastor Inácio, ele vai aceitar isso com muita humildade. O pastor Inácio, ele é uma base, professor Isabel, da nossa juventude aqui. Pastor Inácio foi pastor de vários setores aqui em Cuiabá, e nos oportunizou, né, muitos momentos para estar nos púlpitos da igreja onde ele passou para ministrar. Inclusive, o pastor Jonas foi discípulo dele na adolescência e juventude, e fala sempre de tudo aquilo que ele recebeu da parte do pastor Loyola. Exatamente. Então, aí só tem valores de muitos quilates, irmã Isabel. Meu Deus, imagina que coisa mais linda, uma pessoa linda dessa de Deus, que constrói no outro essas grandezas, que forma homens de Deus, e está aí, numa cama, mas está com o coração cheio de amor, cheio de graça, e o fruto das mãos sempre aparecendo. Eu ainda vou dar um abraço no senhor me aguarde, que eu vou aí e faço questão de conhecer o Senhor. É uma honra ter o Senhor em sala de aula. Sinta-se abraçado. Obrigado pela sua humildade, pela maneira linda com que o Senhor semeia o Evangelho. E toda a glória e toda a honra seja ao nome do Senhor. Oraremos para a sua pronta recuperação, porque todos queremos abraçar o Senhor. O Senhor é muito importante para essa classe, e agora passa a ser amado do meu coração também. Além do de Deus e de todos, ainda fica sendo amado do meu coração. Muito obrigado, pastor Rodrigo, pastor Samuel, pastor Valmir, amei conhecer o Senhor. E, combinado aquele peixe, hein? Comida italiana, com a bambina. Oh, meu Deus, olha, é tudo que eu quero nessa vida, é uma comida italiana. Jesus do céu. Eu vou, hein? Fala para sua bonita me esperar aí, tá? Ela está aí, um beijo no coração dela, que Deus a abençoe. Beijo, minha linda, Deus te abençoe, tá, querida? Eu vou conhecer uma italiana, eu sou muito chique. Beijo para Eliette, Malaquias, a todos os irmãos que aqui estiveram. Muito obrigado, irmão Jabes, ao pastor Jonas, Abel, a todos mesmo. Me perdoe o que não foi possível, mas nós vamos crescendo juntos, né? Vamos construindo conhecimento juntos. Tem disciplinas maravilhosas, por exemplo, método de estudo da Bíblia, que também é de teologia exegética, hebraico, grego, Antigo e Novo Testamento, o livro de Apocalipse, que é diferente de estudar escatologia, estudar o livro do Apocalipse para ouvir o Evangelho para nós. É bem diferente. É uma riqueza inestimável para a prática pastoral, o livro de Apocalipse, o livro de Gênesis. Nós temos riquezas imensas diante de nós. E essa ação bendita do Espírito Santo. Então, eu deixo minha gratidão, e eu não sei agora como é que eu vou viver sem vocês, né?
Não sei agora como é que vai ser a minha vida sem vocês. Vamos orar então para encerrar e que Deus dê um final de semana cheio de graça, de paz, de bondade e que a obra dele seja muito frutífera na vida e na família de cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de conhecer, Senhor, os teus filhos que fazem parte da tua igreja amada. Muito obrigado pela tenacidade, Senhor, pela vontade, por fincarem o pé, Senhor, para estudar a tua palavra, apesar de todas as dificuldades, apesar, Senhor, dos compromissos, apesar de tantas coisas que eles teriam, Senhor, para fazer, para investir, mas sentindo o teu chamado, eles estão investindo a sua vida, o seu tempo e aquilo que eles têm na tua obra e no ensino da tua palavra. Faz prosperar, estende as tuas mãos, que o teu bendito Espírito Santo, Senhor, seja derramado sem medida sobre cada família aqui representada. O Senhor conhece o que os teus filhos precisam, Senhor. Capacita-os para a tua obra, capacita-os para crescer no conhecimento da tua palavra. Também visita o pastor, Senhor. Visita ele nessa cama e que a tua boa mão o sustente, mostra a ele que ele não está sozinho. Eu sei que ele é uma pessoa de coragem e de fé, Senhor, e que ele não tem medo de enfrentar a vida, ele não tem medo de enfrentar nada, porque confia na tua bondade, mas acampa os teus anjos, Senhor, que ele não se sinta sozinho em nenhum momento, mas que a tua graça o sustente. Guarda cada um de nós dentro da singularidade que o Senhor tem para as nossas vidas e usa os teus filhos. Abençoa a FEIC, Senhor, abençoa essa faculdade. Envia professores cheios do teu espírito, como o Senhor tem feito. Dá crescimento, Senhor, intelectual, dá crescimento em todas as áreas. Abençoa o pastor Jonas, sua família. Abençoa o irmão Jabes também, Senhor, toda a sua família. A todos os pastores, a todas as irmãs que aqui estudam. Faz a tua obra notória, Senhor, através dos teus filhos. Muito obrigado pelo privilégio de ter estado com eles. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Beijo no coração de todos, na família de todos. Pastor Inácio, nosso coração está aí com o senhor, tá? É com Deus, Deus abençoe. Maravilha, Deus abençoe.